Olá, muito bem-vindo a todos para mais um webinar do eDirectory. Meu nome é Emerson Travalini, aqui do Departamento de Marketing da Arca Solutions, desenvolvedora do eDirectory. E comigo hoje está também o Gabriel Militão, nosso especialista do departamento. Bom dia, Dia, Gabriel. pessoal. Bom dia a E todos. também o Tiago Correia, nosso consultor comercial aqui do eDirectory. Bom dia, Tiago. Bom dia, pessoal. Joia. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar aí sobre, né, as metas de conversão para guias e portais. Eu vou voltar a compartilhar minha tela aqui. E apenas como de costume, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, seja sobre o tema ou sobre algum tema paralelo, sobre o próprio Directory, pode usar a funçãozinha aqui do chat, né? O Gabriel já está monitorando aí. E dependendo do que for, a gente para e responde, ou responde no final. Ok? Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela novamente com vocês. Espero que todos estejam vendo aqui, tudo certo. Deixa eu arrumar minha telinha aqui, minhas coisas. Ok, vamos lá, então. Aqui estão os nossos contatos, então quem quiser entrar em contato diretamente com a gente, pode ficar à vontade, pode mandar aqui, a gente sempre conversa com vocês, sempre que possível. Adoramos conversar por e-mail, por telefone também. Bom, para quem é a primeira vez aqui e ainda não conhece sobre o Directory, ele é um software, né, criado especificamente para a construção de guias de empresas, portais de classificados, anúncios, tem diversos módulos disponíveis. A gente desenvolve e aprimora Directory desde 2003, então estamos aí completando quase que 20 anos, né, de evolução de guias e portais. E com isso ele se adapta às mais variadas ideias de negócios, nichos, diferentes regras, podendo ser trabalhado de diversas maneiras. E por isso ele também é altamente personalizável, através do editor de páginas, do editor de modelo de anúncios. Vocês conseguem criar diferentes situações, designs e formas de utilizar o produto. O construtor de aplicativos integrado, presente na versão Enterprise, transforma o seu site, todo o seu conteúdo automaticamente em aplicativos para Apple e para Android, só precisa da sua conta de desenvolvedor nas lojas para subir o arquivo. E para quem precisa de customizações muito profundas no sistema, existe sempre a possibilidade de comprar o código-fonte, hospedar com a gente, hospedar no seu próprio servidor, para ter mais controle ainda sobre o seu projeto. Então, vamos lá. Alguma coisa aí no chat, Gabriel? Não posso... Por enquanto, não. Só o pessoal dando as saudações aqui. Maravilha. Então, vamos lá. Metas de conversão para guias e portais. Bom, primeiro a gente tem que falar uma coisa, que as métricas importam, né? Elas são essenciais para o gerenciamento do negócio, porque fornecem dados objetivos e quantificáveis, e que podem e devem ser usados para medir o sucesso do negócio, além de tomar decisões baseadas em dados. Então, assim, é importantíssimo a gente ter métricas e metas, né? A gente vai falar sobre essas duas palavrinhas bastante hoje. Então, aí daqui a pouco eu explico a diferença entre elas. Mas essas são as principais razões aí pelas quais as métricas, né, são importantes para o gerenciamento do negócio. E acompanhar né, o desenvolvimento do seu projeto. Então, assim, um dos principais pontos, assim, dos motivos do porquê que é importante ter essas métricas é, acompanhar o desempenho, né? As métricas, elas fornecem uma maneira de acompanhar o desempenho do negócio ao longo do tempo, permitindo que vocês, gerentes de sites, identifiquem tendências e áreas de melhoria, né? Também é importante para identificar pontos fortes e fracos. Elas ajudam, né, as métricas ajudam a identificar essas áreas do negócio com bom desempenho e aquelas que precisam ser melhoradas. Isso permite que os proprietários de sites se concentrem nas áreas que terão maior impacto no sucesso do negócio. Elas ajudam também a ter a definição e clareza sobre as metas que vocês querem atingir, porque elas fornecem essa maneira de mensurar, definir essas metas específicas, sendo elas mensuráveis e alcançáveis,
para o seu site. Então, isso ajuda a alinhar os esforços do negócio em direção a um objetivo comum, que nada mais é do que ter sucesso, não necessariamente as vendas, mas ter o sucesso do projeto, fazendo que todos os envolvidos, né, todas as áreas envolvidas, seja elas marketing, vendas e o próprio suporte, garantam que todas essas áreas estejam alinhadas e trabalhando com os mesmos objetivos. A parte de monitoramento. As métricas fornecem essa maneira fácil de monitorar o progresso em direção aos objetivos do negócio. Isso permite ajustar suas estratégias se não estiverem progredindo o suficiente. E por que assim, eu vou só fazer um parênteses aqui, que a gente fala, né, que eu acabei de falar, que as metas, né, os objetivos, nem sempre são vendas. A gente tem vários clientes que usam o guia apenas como uma porta de entrada para serviços adicionais, principalmente quem trabalha com agência ou muitas pessoas que trabalham com gráficas, sempre, né, imprimindo materiais, ou trabalham com materiais personalizáveis, brindes, esse tipo de coisa, que acabam tendo, já tem, né, muitos clientes ali no seu portfólio e precisam de uma forma adicional de dar um destaque para eles. Então, para alguns casos, fazer a venda dos planos de assinatura não é o objetivo principal do site. Então, considerando esses cenários, é por isso que eu digo que nem sempre a meta, né, o objetivo do site é a venda de assinaturas. Mas, né, fechando esse parênteses, é mais para vocês entenderem o meu posicionamento aqui, quando eu falo de métricas e metas para donos de sites. Uma das principais pontos, né, de se ter métricas e metas claras no seu projeto é a tomada de decisão baseada em dados, porque a partir do momento que vocês conseguem analisar, medir, quantificar e analisar o que acontece no seu negócio, você consegue tomar decisões baseadas em dados e não puramente no achismo, né, naquilo que vocês imaginam que possa acontecer ou no feeling, né, no sentimento, né, no calor do momento ali. Então, as métricas ajudam isso em várias áreas do seu projeto. E agora, sim, só para a gente fazer esse resuminho do primeiro slide, métricas e metas existem em cada parte do seu projeto, seja na parte comercial, seja na parte de marketing, seja na parte de administração do seu site. Então, existem vários pontos onde vocês podem aplicar esse tipo de situação. Para esse webinar em específico, nós vamos falar sobre as métricas de marketing digital associadas ao website. Então, a gente vai falar principalmente sobre a criação de métricas e a mensuração de métricas no Google Analytics. Então, quem tiver alguma outra dúvida, quiser um pouco mais de esclarecimento sobre essas duas áreas que eu citei agora, pode falar aí no chat. Bom, dito isso, eu venho aqui explicar então, qual que é a meta, né? É o objetivo final daquilo que você está buscando. E qual que é a métrica? É a mensuração dessa meta. Então, por exemplo, qual que é uma meta atingível, né? É uma página visitada, a página de sucesso de alguém que publicou um anúncio, publicou um banner no seu site. E qual que é a métrica? O número de vezes que essa página de sucesso foi vista, ou seja, quantas vezes isso foi alcançado, quantos banners foram publicados, quantas novos anúncios foram publicados no site de vocês. Então, quando a gente fala aqui em meta e métrica, principalmente no Google Analytics, a gente vai estar falando sobre isso, sobre uma URL em específica que foi acessada no site de vocês. E aí depois o Gabriel vai mostrar que existem várias outras metas e métricas possíveis de serem analisadas no site de vocês. Mas a gente vai se ater às principais ali, que são alinhadas também à parte de vendas. Então, eu vou seguir aqui para explicar. Basicamente, as principais métricas que a gente tem no Google Analytics. E o Google Analytics, né, por ser muito completa, né, uma ferramenta muito completa e já integrada com o site, e Directory, então vocês conseguem facilmente utilizar
para mensurar o que vocês precisam. E as métricas mais importantes que a gente tem no Analytics são essas daqui. Sessões. É uma métrica que mede o número total de visitas que vocês têm no seu site. Uma visita, ela conta como uma sessão. Se a pessoa sai e volta daqui X minutos, continua sendo uma sessão. Apesar de ser, assim, a gente imaginar que são duas visitas diferentes, uma sessão, ela tem uma janela ali de início e término, independente de quantas vezes a pessoa entra e sai no seu site nesse inteirinho. Então, ela é importante para acompanhar, para ver, né, o básico, né, que é a quantidade de tráfego que o seu site está recebendo dentro de um determinado período de tempo. Os usuários. Essa métrica mede exatamente o número de usuários únicos que visitaram o seu site. E você também pode acompanhar a porcentagem de usuários que visitaram o seu site pela primeira vez, nesse período de tempo, que a gente chama de novos usuários, e também a porcentagem de usuários recorrentes, ou seja, aqueles que já estão visitando o seu site pela segunda, terceira ou quarta vez, ou seja, que não é a primeira visita no seu site. Isso sempre respeitando esse intervalo de datas, não é? A duração média da sessão. Essa métrica, ela vai medir a porcentagem de usuários que saem do seu site, a quantidade média de tempo que os usuários gastam no seu site, quanto tempo eles ficam ali dentro, não é? E é importante acompanhar essa métrica, porque ela pode identificar o engajamento dos usuários com o seu site. Num outro evento, a gente, sobre o mesmo tema, a gente estava discutindo isso aí. Tem várias páginas... é sobre a métrica seguinte. A duração média da sessão, não existe um mínimo e um máximo. Ele vai te mostrar essa média. Se você tem uma homepage, por exemplo, uma página inicial muito longa, e você sabe que as pessoas vão ver a sua página inicial inteira, então o tempo de sessão para uma homepage mais comprida tende a ser maior. Se você tem uma homepage mais enxuta, só com a caixa de busca, por exemplo, então a duração média da sessão na sua homepage vai ser menor. Então, assim, não existe um indicativo de quanto tempo é o ideal para o usuário permanecer no seu site. Agora sim, a taxa de rejeição, que é uma meta também, é uma métrica muito importante e que tem variações aí na leitura. Ela vai medir a porcentagem de usuários que saem do seu site depois de visitar apenas uma página. Uma taxa de rejeição alta pode indicar que o seu site não está o suficientemente bom ou não está atraindo ou engajando o suficiente. Por quê? Porque ele entra naquela página e sai. Ele não visitou outras páginas adicionais. Mas agora, por exemplo, se ele entra numa página de categorias e vê lá várias outras categorias, mas não clica em nada e sai, e sai naquela mesma página, isso não é um bom sinal. Faltou alguma coisa ali que estimule ele a clicar para ver uma outra categoria ou para ver as empresas dentro daquela categoria. Aí é questão de analisar caso a caso, página a página, e tentar formular hipóteses e melhorar as páginas. A gente até tem um webinar sobre isso, né? Sobre otimizar, né, a página inicial, otimizar algumas páginas, que mostra que existem ferramentas que vocês podem utilizar para identificar, né, como as pessoas usam o seu site para fazer esse tipo de ajustes. Mas agora, por exemplo, uma página de empresa que está indexada, a pessoa foi lá buscando lá, a empresa X ou pizzaria Y na cidade tal. Ela foi lá, achou o seu site ali, a página dessa empresa no seu site no Google, clicou, viu a informação, o endereço ou o telefone, né, ou entrou em contato, conseguiu o que ela quer, fechou a página e foi embora. Ou seja, uma taxa de rejeição alta nessa página, desde que ela seja a primeira página, né, visitada pelo usuário, não é algo ruim, porque ele estava buscando informação sobre a empresa
encontrou e foi embora. Então, assim, seu site entregou o que deveria. E o usuário saiu feliz, né? Supostamente saiu feliz. Então, assim, existe uma questão de saber ler essa taxa de rejeição, dependendo da página, né? E dependendo do objetivo do seu site também. Então, existem widgets que você pode utilizar na página de detalhes do anúncio, como empresas relacionadas, né? Ou empresas similares, né, que estimula a pessoa a ver outras parecidas dentro da mesma categoria ou da mesma localidade, para diminuir essa taxa de rejeição na página de detalhes da empresa. Mas, na maior parte das vezes, assim, na experiência que a gente tem, uma taxa de rejeição na página de detalhes, uma alta taxa de rejeição na página de detalhes do anúncio da empresa, não é algo extremamente ruim, desde que venha, né, nesse fluxo de Google, página da empresa e saída. Voltando aqui nas métricas, né, do Google Analytics, as fontes de tráfego. Ela mostra de onde vem o tráfego do seu site. Se vem da pesquisa orgânica, né, do Google, do Bing, se vem da mídia social ou se vem também do tráfego pago. Então, é importante acompanhar essa métrica para entender aonde o seu site está tendo um bom desempenho na atração de usuários, né, de visitantes, e onde pode ser necessário melhorar. Visualizações de página. Essa métrica vai medir o número total de páginas visualizadas no seu site. É importante acompanhar essa métrica, porque, né, também em paralelo ali com a taxa de rejeição, ela ajuda a entender quais são as páginas mais populares e onde existe mais engajamento entre os usuários. Então, você consegue também identificar pontos fortes e pontos fracos do seu projeto a partir dessa métrica. E as taxas de conversão, que vai ser, vamos dizer, basicamente a espinha dorsal do webinar de hoje aqui. A taxa de conversão ela vai medir a porcentagem de usuários que concluem uma meta específica no seu site, como se inscrever um plano pago, por exemplo, ou mesmo assinar uma newsletter, ou visitar um conjunto de páginas, por exemplo, e é uma meta crítica a ser rastreada, porque ela vai mostrar a eficiência do seu site em atingir os objetivos. Então, basicamente, a gente tem essas métricas principais para a gente sempre estar analisando ali periodicamente e que vão dar, né, informações sobre o desempenho do seu guia, identificar áreas que podem ser melhoradas também. Alguma dúvida até aqui? Acho que não, né? O chat está quietinho por enquanto, então eu vou tocar aqui. Meta de conversão. Uma meta de conversão é o resultado desejado de uma campanha e é também, né, um componente crítico desse processo de otimização de conversão. A gente tem um webinar, né, de otimização das taxas de conversão, que é exatamente isso aqui que eu estou dizendo. Uma meta de conversão pode ser a obtenção, né, de novos anunciantes ou simplesmente direcionar o tráfego para uma categoria ou para um anúncio específico, por exemplo. Depende muito daquilo que vocês querem. Vocês podem ter várias metas diferentes no seu site para analisar diferentes tipos de progressos. E a plataforma mais comum, né, para rastrear essas conversões são o próprio Google e o Bing, tanto na parte do Analytics quanto na parte de anúncios pagos. E as metas de conversão mais comum são as URLs, né, as páginas visitadas pelo usuário. Então, pensando aqui, né, em criar, né, metas para analisar o desempenho do seu site e também relacionado a vendas, a novos conteúdos, né, no seu site, ou seja, ter novos clientes ou ter novas páginas, novos anúncios, sejam eles pagos ou gratuitos, são as métricas e metas básicas que a gente tem que acompanhar. Então, as URLs de sucesso que vocês vão precisar ter em mente para posteriormente criar, né, as suas metas rastreáveis no Google Analytics e no Google AdWords são essas daqui.
Então, ignorando aqui a primeira parte, né, perdão, vou voltar uma aqui. A primeira parte aqui da URL de conversão é sempre o domínio do seu site. Porém, depois da primeira barrinha aqui, as outras são as mesmas. Então, assim, tá em inglês, mas assim, isso é super fácil de entender. Vocês podem fazer o processo também com o site de vocês, a partir da visão do anunciante, nunca na visão do site, do gerente do site, porque aí a URL muda e eu posso mostrar isso para vocês no final da apresentação. Mas, em tese, essa parte aqui nunca vai mudar. /sponsors, /listing PHP. Essa é a URL exibida no navegador quando o anunciante cadastra um novo anúncio, né, uma nova empresa. Essa daqui, né, /sponsor, /classified, papapá, é para cada novo classificado. Essa daqui é para cada novo evento. Essa daqui é para cada novo artigo. E essa aqui é para cada novo banner. Esses são os 5 módulos que vocês têm de monetização no seu site. Então, a partir delas, vocês conseguem monitorar e mensurar cada vez que o usuário, né, vamos dizer, o seu anunciante, chega nesse ponto, ou seja, cada vez que ele conseguiu monitorar, lá, depois o Gabriel vai, a gente vai ter os relatórios no Google Analytics, do seu site, e todos os outros dados do seu Analytics, a partir dos usuários que chegaram nessas URLs. Então, você consegue medir qual é o canal que te traz mais, vamos dizer, mais clientes, ou, né, mais anúncios, quais situações, horários, localidades, né, a parte demográfica, enfim. Você vai conseguir ter uma outra visão geral ali do seu projeto, do seu usuário, a partir dessas métricas configuradas. Bom, agora eu passo a bola aqui para o Gabriel, que ele vai falar um pouco sobre a parte técnica de configuração do Analytics. Ok. Bom dia, pessoal. Então, vamos começar apresentando, né, para quem ainda não conhece, o que é o Google Analytics. A Google Analytics é uma ferramenta criada pela Google justamente para você poder medir todas essas métricas que o Emerson citou, né, e qualquer tipo de eventos, de metas que você possa ter em qualquer tipo de website. Então, pode ser um site blog, pode ser um portal de anúncios, pode ser um e-commerce. O Google Analytics é uma ferramenta indispensável para que a gente tenha controle de como anda, né, o nosso site, como é que estão os usuários, as sessões, quais páginas têm o maior resultado, quais não têm. Então, ele é uma ferramenta que pode ser usada num nível superficial, onde você vai acessar ali determinados relatórios e vai ter uma visão mais generalizada, até um nível assim de usuário ultra avançado, que consegue tirar qualquer tipo de métrica e relatórios super avançados das páginas do site, como está funcionando, se as páginas estão bem otimizadas, se não estão. Então, é uma ferramenta muito completa que pode ser usada tanto por iniciantes quanto para usuários avançados. Tá, vou pedir para você passar para o próximo slide. Então, a gente falando aqui das metas e dos relatórios das metas do Google Analytics. Gabriel, desculpa interromper. Você prefere compartilhar a sua tela aí e mostrar o Analytics? Pode ser. Eu vou compartilhar aqui, a gente já faz a demonstração direta. Perfeito. Vamos lá. Então, falando aqui das metas do Google Analytics, então, como que a gente vai, além dessas principais métricas de marketing, né, que o Emerson falou, por exemplo, as sessões, os usuários, a duração de uma sessão, o Google Analytics ele pode trabalhar com metas personalizadas. Então, você vai definir para o Google Analytics o que é uma meta ou um objetivo do seu site, né? Então, além das métricas de marketing tradicionais, você vai ter metas personalizadas que vão servir só para o seu projeto. Tá? Então, essa customização da ferramenta é muito importante, porque você consegue usar, né, a mesma plataforma para gerir vários tipos de sites diferentes. Okay? Então, para você monitorar, criar e monitorar uma meta no Google Analytics é muito simples.
eu vou compartilhar aqui a minha tela do nosso Analytics. Certo. Então, vamos lá. Então, essa aqui é a nossa tela do nosso Google Analytics. Para quem não conhece, essa aqui é a carinha inicial dele. Nós estamos aqui na página inicial. Tá? E como criar metas de conversão aqui dentro desse Google Analytics, né? A configuração das metas de conversão no Analytics envolve algumas etapas, e eu vou fazer aqui de uma forma resumida, mas que eu acho que é o meio mais fácil da gente criar e configurar as nossas metas aqui dentro, tá? Então, você vai fazer o login na sua conta do Google Analytics. Se você tem um e-mail @gmail.com, é super simples. Eu acho que é o meio mais fácil que você tem de acessar essa ferramenta. O eDirectory, ele já é, né, completamente otimizado para funcionar com o Analytics. Então, você vai configurar facilmente no eDirectory junto com o Google Analytics, tá? Estando logado, você vai clicar aqui no botão do administrador, aqui embaixo no canto inferior esquerdo, e aí nós vamos ter essas três colunas, certo? Nós vamos aqui na coluna de vista, onde aqui a gente tem a opção metas. Então aqui nós temos criadas algumas metas que nós fizemos aqui para o nosso site de testes, elas sendo de algumas opções diferentes. Então, por exemplo, nós temos uma meta de destino, que significa o quê? Quando um usuário chega em uma página de destino determinada. Temos uma meta de duração, que é a duração de tempo que os usuários permanecem em uma página específica. E temos um outro exemplo aqui que é de páginas e telas por sessão. Quantas páginas ou telas o usuário navega em uma mesma sessão. Certo? Como é que a gente cria uma nova meta? É muito simples. Botão nova meta. Aqui você vai dar o nome da sua meta. Então, por exemplo, eu quero saber se o meu usuário, se o meu anunciante criou uma página de anúncio, né? Uma listing, né? Como a gente chama no inglês. Então, você pode, por exemplo, criar anúncio. Ok. Ela seria uma métrica de destino. Por quê? Porque a gente precisa chegar, assim como o Emerson mostrou aquelas URLs ali atrás, nós vamos colar aqui qual é a página de destino final que esse usuário tem que chegar. Então, dentro do eDirectory, nós temos estas páginas aqui, certo? Então, por exemplo, essa aqui, listing, a gente vai copiar e colar esse finalzinho aqui, ó, /sponsors, /listing.php, e colar aqui. Colar aqui. Então, ficaria assim, /sponsors. Eu não vou fazer de novo, eu vou pegar um exemplo que a gente já tem pronto para vocês verem, mas é aqui que você vai colocar essa informação da URL, se você quiser monitorar essa meta. Então, no nosso caso, a gente colocou aqui, ó, novo anúncio, nova listing. Ela é do tipo destino, e o detalhe é essa URL aqui, ó. O URL é o endereço do site, tá? No final, então, quando o seu anunciante criar um novo anúncio, ele vai terminar numa página dizendo que ele concluiu, certo? A criação desse anúncio. E aqui em cima, onde fica o URL de endereço, vai aparecer isso aqui, ó. Aí o Google vai entender que, ok, então quer dizer que essa meta foi atingida. Então quer dizer que algum usuário chegou até aqui e por isso essa meta contou como um número 1. Então é basicamente assim que a gente cria uma meta dentro do Google Analytics. Tá? Lembrando que ela pode ser tanto de tempo, quanto de destino, por paginação, né, ou sessões por tela. Então você pode ativar e desativar qualquer uma delas aqui. E aqui, ó, mostra quantas conversões nós tivemos no período de 7 dias, por exemplo. Tá? Então, quer dizer que aqui você tem uma visão se elas estão funcionando ou não. Então já é bem legal que ele já te dá esse resultado logo aqui de cara também. Tá bom? Se você quiser, você também pode atribuir um valor para isso monetário. Então, vamos dizer que geralmente isso aqui funciona para e-commerce. Né? Então, você, por exemplo, você vende um ingresso de um evento, ou você vende um código de desconto, você pode atribuir um valor àquele desconto, àquele produto, e aí o Google Analytics também conta isso como valor. Então, você tem o valor não só da conversão, como também o valor monetário do que você atingiu como meta. Tá bom? Então, é só salvar e aí ficou pronto. É importante, então, observar que você vai precisar ter um acompanhamento do Google Analytics configurado no seu site, que é o que eu falei do eDirectory, para você poder
acompanhar essas metas aqui de conversão. E, além disso, é importante você monitorar regularmente os dados de conversão, para que você sempre tenha aí uma visão baseada nesses dados de como o seu site, como é que está a saúde do seu site, como é que ele está funcionando. Alguma coisa mais nessa parte aqui, Emerson? Sim, abre de novo para a gente ali, ou de novo, Anderson, lá, a primeira conversão lá embaixo. Toda vez que a gente coloca, que a gente cria uma conversão desse tipo, né, uma meta de destino, existe aquelas opções ali logo no comecinho, né, ó, começa com, nos detalhes da meta. Por que a gente selecionou exatamente esse começa com? Pelo seguinte, se vocês passarem pelo site de vocês, através de uma conta de anunciante, e criarem um novo anúncio, vocês vão ver que não é só isso que aparece na URL. Vai ter mais outros parâmetros, né, na URL. Então, se a gente colocar que seja igual a só esse ponto PHP, a meta não vai funcionar. Então, por isso que precisa colocar desse jeito. Começa com /sponsors, /listing PHP, para que a meta realmente possa funcionar. As outras configurações que tem adicionais aí dessa meta de destino, geralmente, assim, para quem é usuário avançado, quem quer ver se o usuário passou por uma landing page ou se fez alguma outra situação, que é essa parte de funil, ou seja, dá para configurar essa meta de forma mais avançada, do tipo, ele passou pela homepage, ele passou por uma landing page, ele fez outras, né, passou por um caminho, né, que a gente chama de funil, até chegar nessa página final. Mas isso são configurações avançadas para quem é muito experiente na arte aí do marketing digital e que, para o nosso usuário padrão aqui, acaba não sendo muito relevante. Mas acho que esse é o principal ponto aí de a gente deixar em destaque na criação dessas metas. Uma outra coisinha que eu já vou adiantar aqui antes que alguém pergunte, a gente está usando o Google Analytics tradicional. Por quê? Porque esse ainda é o padrão e vai ser o padrão obrigatoriamente até o meio desse ano, quando o Google vai fazer a migração para o Google Analytics 4. No blog post que a gente vai publicar amanhã, no mais tardar segunda-feira, com a gravação do webinar, a gente também vai publicar os links de como fazer a migração do Analytics tradicional para o Analytics 4, assim como também, né, a migração dessas metas para o Analytics 4, né, para o novo Analytics. Então, vocês podem ficar tranquilos que a gente vai, né, dar esse caminho. Então, aí futuramente, a hora que o Analytics 4 estiver mais estável, ele muda bastante, né, a cabeça ali dos relatórios de configurações e eventos, é um outro universo. Então, quando ele estiver mais estável e com bem mais recursos claros, aí a gente refaz esse webinar, a gente vai entrar de novo na questão de eventos, vai esmiuçar melhor as métricas. Então, para começar, para quem ainda não tem nada, vamos começar com a Analytics tradicional, cria essas metas, começa a mensuração, se habitue, né, a utilizar e ter esses relatórios, né, na sua rotina administrativa do sistema, e aí depois a gente pensa no Analytics 4. Isso aí, Gabriel. Pode seguir. Perfeito, obrigado pelo input, e é isso mesmo. Então, como o Emerson falou, né? Então a gente consegue aqui atender desde o usuário básico até o usuário bem avançado, que vai aí muito a fundo nessas configurações de metas e como você pode estruturar isso para melhor atender o seu projeto. Bom, agora que nós criamos as metas, como é que a gente vai como nós vamos monitorá-las, certo? Vamos voltar aqui então para a nossa página inicial. Então, os relatórios de aquisição do Google Analytics, eles fornecem algumas informações sobre como os usuários estão encontrando o seu site e interagindo com ele. Então, eu vou mostrar aqui algumas etapas de como nós podemos fazer essa leitura desses relatórios, ok? Então, voltando aqui para a homepage, nós vamos clicar aqui na guia de aquisição, aqui ao lado esquerdo, e ele vai me abrir todos esses submenus aqui, né? Que são diferentes canais de aquisição que vêm para o seu site.
Tá, eu vou clicar aqui, então, em visão geral, para a gente ter uma análise bem generalizada de como é que está, o que está acontecendo com o nosso site, tá? Então, logo aqui de cara no canto esquerdo, a gente já tem aqui escrito conversão, meta 1, new listing, que é uma daquelas metas que nós acabamos de criar ali no nosso menu anterior. Temos todas as outras aqui, ó. Então, assim que você criou lá, naquele painel, elas já aparecem aqui para a gente, tá? Ó, a gente está aqui dentro desse período de tempo, que é sempre importante você monitorar. Então, por exemplo, eu quero monitorar aqui os últimos 30 dias. Meu site, a gente acabou de virar um mês, né? Vamos lá. E o legal é que ele me mostra aqui da onde vem o tráfego do meu site, se ele é orgânico, ou seja, uma pessoa que encontrou, por exemplo, um link de blog do seu site no Google, ou então se ele é direto, quer dizer que a pessoa foi lá e digitou o endereço do seu site na barra de buscas ali do navegador, né? O referral, se ela veio, por exemplo, de um e-mail marketing, de uma campanha desse tipo, ou social, se ela veio de alguma rede social, por exemplo, um anúncio do Facebook, alguma coisa assim. Tá? Então, você pode ver logo de cara aqui no menu conversões, que a nossa conversão gerou aqui, ó, que a nossa meta gerou algumas conversões, na verdade, né? A gente pode ler aqui também nesse gráfico de barras, olha só, aparecendo aqui, certo? E aí, essa é uma visão geral de como que nós podemos ver e acompanhar aqui as nossas conversões. Vamos usar outra guia diferente aqui do nosso relatório. Vamos ver aqui no todo o tráfego, canais, por exemplo. Então, aqui a gente pode explorar alguns detalhes mais específicos de cada um dos canais, como eu mencionei, né? O orgânico, o direto, o social. Então, aqui, ó, quantos usuários nós adquirimos, quantos novos usuários nós adquirimos nesses últimos 30 dias, sessões, páginas, duração média, e aqui ó, tem esse bloco aqui das metas, né, e conversões. Então, aqui a gente tem quantas conclusões nós tivemos, da onde elas vieram, né? Então, por exemplo, ó, nós tivemos 11 vindas do direto, 8 vindo do referral. Então, aqui você pode analisar qual é o canal que está trazendo mais conversões para você, e aí você pode tomar uma decisão, por exemplo, de investir mais nesse canal, seja em, por exemplo, mídia paga, que é algo que nós já falamos em outro webinar recente, ou seja, em fazer conteúdo, caso você esteja trabalhando mais com a busca orgânica, investir em SEO. Então, analisando, né, através aqui dos relatórios, da onde vem, qual é a qualidade das suas conversões, você consegue, quais são as conversões que você tem mais realizado, por exemplo, você consegue investir melhor o seu tempo e investimento até de marketing de orçamento mesmo, em como obter mais conversões desse tipo. Tá? Então, é por isso aqui que chama dimensão secundária, para você colocar uma cidade, por exemplo. Eu vou colocar uma cidade aqui dos Estados Unidos, só para a gente escrever cidade aqui. Oh, meu Deus. Cidade aqui. Então, ele vai me dar como métrica uma dimensão secundária, ele vai envolvendo uma cidade, por exemplo. Então, que eu tenho aqui, por exemplo, Bauru, Dallas, Clifton. Então, são da onde vieram, né, o canal e depois a segunda métrica, o local, a cidade. Então, você pode mensurar isso também dentro do Analytics, incluindo diferentes dimensões aqui para você poder analisar, inclusive sabendo, tive várias conversões aqui, ó, dessas duas cidades aqui, ó, de Bauru e de Clifton, por exemplo, dentro do nosso site de demonstração. Então, você consegue medir aí granularmente o alcance das suas metas e das suas conversões, tá bom? E você, como eu falei, você pode usar aqui o seletor de datas para comparar diferentes resultados. É só clicar em comparar, então ele vai comparar o período atual, que é o azul, com o período anterior a ele. Né? Então você vai ter uma métrica aí comparativa para saber onde é que você melhorou, onde é que você piorou. Né? Então, por exemplo, nos usuários nós crescemos aqui. Nas sessões nós crescemos, nas conversões nós caímos. Então aqui a gente sabe que a gente tem que trabalhar para melhorar esse tipo de número. Tá? Enquanto aqui está num resultado ok, legal, que a gente tem que manter. Né? Então, foque aqui nesses canais na hora que você estiver... Foque nos canais que estiverem gerando mais tráfego para o seu site.
né? E mais conversões também. E você pode usar esses dados para otimizar, então, seus esforços de marketing, melhorar a experiência do usuário no seu site. Eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta aqui dessa área, eu vou parar aqui a minha compartilhamento para a gente poder bater um papo aqui nas perguntas. Se vocês tiverem perguntas também com relação ao Directory, podem mandar brasa aqui, pessoal. O objetivo principal, né, aqui é mostrar, né, que o Google Analytics é uma ferramenta importantíssima de apoio gerencial para vocês. A gente não está aqui para treinar vocês em Google Analytics. O próprio Google, através do Ateliê Digital, entre outros programas que eles oferecem gratuitamente, vocês conseguem aprender e, né, esmiuçando cada uma dessas áreas aí, além de vários outros sites aí na internet que trabalham especificamente com marketing digital, que também tem materiais riquíssimos, onde vocês podem aprender e se aprimorar nessa arte, né, que é mensurar o tráfego, olhar, né, uma coisa meio Matrix, né, você olha os numerozinhos ali aparecendo e sabe o que está acontecendo na vida real em outro ponto ali, né? Então, são coisas ali que vocês podem e devem aprimorar com o tempo. Então, foi, né, um resumo aí do que a gente estava conversando. Então, vocês têm as metas, né, que são os objetivos de vocês. Então, definindo isso, né, traduzindo isso para o nosso mundo aqui, são as URLs, né, que as pessoas visualizam quando elas publicam um anúncio, publicam, né, um artigo, um banner, e vocês têm que pescar, né, ali no Analytics, ter esse ponto ali mensurável, para vocês conseguirem, né, como o Gabriel mostrou, olhar desde lá do comecinho, se a pessoa veio do Facebook, se a pessoa veio do Google, se a pessoa veio de algum lugar, passou por algumas páginas, até chegar naquele pontinho ali que, pum, ela publicou. Então, ali vocês vão conseguir visualizar, né, e quantificar o valor de cada um dos canais, aonde vocês estão bem, aonde vocês precisam melhorar, tomar essas decisões gerenciais com base em dados, né? E aí a gente fala assim, não, preciso melhorar tal página, né? Preciso melhorar tal canal, como que eu faço? A partir daí vocês têm, né, essas dúvidas e vão buscar as informações de como melhorar uma coisa, como melhorar outra. Enquanto eu pego a apresentação aqui de novo, Gabriel, se você conseguir pegar o link lá do blog post do webinar sobre otimização lá de páginas, onde a gente mostra o Hotjar, né, que ele capta, né, captura o usuário mexendo dentro do seu site, então vocês conseguem, tem esse e tem o de otimização da homepage também, melhorias da homepage, são dois assuntos complementares. Então, a partir, vamos dizer, de olhar para o seu Analytics, identificar canais e páginas, e aí depois conseguir, através de uma ferramenta como o Hotjar, fazer essa triangulação, né, estratégica de qual página mexer, aonde mexer, qual elemento mexer, e a partir daí, óbvio, né, fazer o seu arquivinho do Excel, o seu arquivinho do Word, falar assim, dia tal, vou mexer em tal elemento, em tal página, com tal objetivo. Deixa o experimento rodando. Depois de 15 dias, um mês, vai lá, analisa os resultados de novo. Melhorou, piorou, está igual, não teve diferença. Formula outra hipótese, faz outro teste, continua otimizando na busca, né, de sempre melhorar e atingir os objetivos. Então, aqui a gente pegou essas URLs principais ali, que são as de novos itens dentro do site de vocês. Bom, então estamos aqui oficialmente abertos às perguntas, né? Vamos lá, a questão do Carlos. Bom dia, Carlos, sempre com a gente aqui, obrigado pela presença também. Acredito que as dúvidas surgirão na hora que estivermos mexendo no Google Analytics. Sim, então, assim, eu acho que nesse primeiro momento, para quem ainda não conhece, não está habituado, o interessante
é pegar o básico, é se habituar com essa ideia de conseguir mensurar, né, e analisar os elementos principais, que esses não vão mudar, que é a origem do tráfego, os canais, as páginas, essas métricas principais que a gente passou, né, de duração de sessão, esse tipo de situação. Porque quando a gente passar para o Analytics 4, muda um pouco a estrutura. A gente passa de uma coisa mais quadradinha, né, que a gente consegue olhar, identificar o que é, a gente começa a trabalhar, quer dizer, o Google Analytics 4, ele vai trabalhar com eventos, né? A gente fala assim, nossa, meu Deus, isso aqui é um evento. Então, assim, um usuário clicar num botão é um evento, né? Ele entrar no seu site é um evento, então ele muda um pouco, né, a forma de enxergar os elementos, mas os elementos básicos vão continuar ali. Então, assim, o foco principal, a dica principal é manter o foco no básico do Analytics atual, para que vocês consigam se ambientar melhor no 4. Então, não precisa se descabelar e achar que precisa ser o mestre no Analytics clássico para conseguir ser também um Jedi aí no Analytics 4. Não, vamos um passo de cada vez. O comentário da Ivete, ótimas dicas, podemos também criar métricas para alguns clientes. Sim, o próprio eDirectory já existe umas métricas próprias, internas, né, do site para os anunciantes. Então, quantas vezes ele aparece os resultados de busca dentro do seu site, quantas vezes, né, a página dele ou o evento dele é exibido, quantas vezes é clicado. E se o seu site é novo e tem poucos dados, você ainda tem a opção de esconder essas estatísticas do anunciante, então você se resguarda um pouco desse comecinho, para, né, não mandar muitos zeros, né, um relatório com muitos zeros para esses novos clientes. Então, isso também é uma estratégia que vocês podem utilizar aí. Mas sim, vocês conseguem utilizar essas métricas para clientes. Especificamente, se vocês vão fazer tráfego pago para clientes específicos, vocês adicionam essa questão de gestão de tráfego pago, ou mesmo redes sociais, para os seus clientes como parte do pacote que vocês oferecem, então, nada impede, aliás, é até bom que vocês tenham essas métricas e metas dentro de Analytics e AdWords para os seus clientes também. Bom, o Gabriel postou aí os links aí no chat. Esses links também vão estar disponíveis lá no blog post, então não precisa ficar preocupado, a gente vai ter isso lá depois. Mensagem aqui do Wilson. Primeiramente, bom dia, o Wilson está sempre com a gente. O Google Analytics é ferramenta importante para o dono do site gerenciar seus progressos, mas principalmente para gerar relatórios mensais para os clientes, como recurso de fidelização e reter os pagantes. Sim, ele também é uma boa base de apoio para isso, né? Nessa parte de relatórios específicos para os itens dos clientes, também como apoio, a gente tem a ferramenta interna do eDirectory, os relatórios de tráfegos internos ali também. Bom, alguma outra coisa, Thiago, algum outro ponto específico que você ouve aí na linha de frente aí que a gente deixou passar? Acredito que não, eu acho que deu para passar pelas principais dúvidas, né? Nós temos clientes de todos os perfis, né? Pessoas que têm já um grande conhecimento em analytics, em tráfego pago, pessoas que estão começando agora no marketing digital, então eu acredito que deu para passar ali pelos principais pontos, né? Bom, beleza. Então, já... O pessoal estava quieto até agora, quer ver? Eu vou compartilhar minha tela aqui, acho que agora vai começar algumas perguntas. Vamos lá. Então, vamos lá, estava aguardando isso aqui para o final. Bom, teremos aí os próximos eventos aí, já definidos até maio. Então, dia 16 de março, a gente vai falar sobre a nova versão do eDirectory, a 13.2, que já está disponível. Em breve, provavelmente amanhã ou depois, a gente vai publicar também um blog post sobre a nova versão, tudo que tem de novo. E aí, excepcionalmente, o webinar que estava marcado para o dia 16, a gente transferiu para o dia 23, que vai ser sobre os plugins do eDirectory. No dia 30, a gente vai falar sobre os novos widgets do editor de páginas presentes na versão do 13.2, mostrar na prática como é que a gente vai utilizar.
Dia 13 de abril, a gente vai voltar a falar sobre o tema de SEO para guias e portais. Dia 27 de abril, estratégias de monetização. E dia 11 de maio, um super webinar sobre como utilizar as ferramentas de inteligência artificial que a gente tem hoje disponíveis aí em várias plataformas e como vocês podem se beneficiar delas para melhorar o projeto de vocês em diversas áreas. E talvez até um pouco mais aí além. Mas, a princípio, são esses os eventos que a gente tem programado para os próximos meses. A gente vai estar, provavelmente só semana que vem, que vai estar atualizada na nossa página do webinar para poder fazer a inscrição. Mas a gente vai também fazer o anúncio da nova versão por e-mail, então vocês vão poder ter acesso aí a essas informações e também se inscrever para o webinar. Lembrando que você, em caso de dúvidas, vocês têm nossos contatos, vocês têm o contato do Thiago, entra lá no chat, converse com o pessoal do suporte, a gente está disponível aí para atender vocês de todas as formas. Então, esses são os nossos próximos eventos, então, caso ninguém tenha alguma pergunta nesse momento, é a última chamada, hein? Estamos no finalzinho da apresentação. Acho que é isso aí, pessoal. Quiser conhecer um pouco mais aí da versão da 13.2, a gente vai publicar o blog post amanhã, já está pronto. O vídeo também está disponível amanhã, tem o nosso canal do YouTube também. Vocês fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Bom, então acho que é isso aí. Então, novamente, obrigado, Gabriel, obrigado, Thiago, obrigado a todos vocês que separaram mais uma horinha do dia de vocês aí dessa semana para aprender um pouco mais sobre o Direct, sobre como gerenciar o projeto de vocês. Quem tiver dúvida, entre em contato, estamos à disposição. Muito obrigado e um bom finalzinho de semana para vocês aí. Até mais. Até mais. Obrigado, bom dia, pessoal.